Eu acho que não só as escolas do Brasil, mas eu vejo que muitas escolas aqui também fazem a mesma coisa, muitos professores fazem a mesma coisa. Isso é quando o professor ele tá muito preso ao sistema do livro, ao sistema do material, né? E muitos professores às vezes não entendem por falta de treinamento, falta de direcionamento, não entendem que aquilo ali é para ser um pontapé, que aquilo ali é para servir de base para você poder interagir com o aluno, né? O que acontece? Uma sacada que não a sacada que eu tive, né, mas a sacada que eu tive que eu digo é porque eu percebi que eu não estava fazendo isso. Eu fiz um curso por uma faculdade americana da Brigham Young University, que é um curso chamado TESOL, né, que é Teach English as a Second Language, ensinar inglês como segunda língua, né? Inclusive, para quem quer ser professor de inglês aqui na Irlanda, esse curso serve como um dos requisitos, né? Você ter um curso desse, ou o TEF, ou o CELTA, para você poder dar aula de inglês aqui. Tem que ter um curso desse, de preparatório de professor e tudo mais. E aí eu tava nesse curso, eu aprendi uma coisa que, para você aprender inglês, existem duas etapas. A primeira etapa se chama Acquire the Language, é você adquirir a língua. A segunda etapa se chama Learn the Language, aprender a língua. O que é a primeira etapa? É o aluno aprender por si só. É a esponja, é ele absorver. Você sabe que você adquiriu a língua quando você diz assim, eu sei que é assim, mas não sei por quê. Você vê uma criança falando uma coisa, eu vou dar um exemplo em português para poder ficar mais fácil. Uma criança falando assim, minha mãe fazia um bolo ontem. Quando a criança fala assim, ela fala errado, mas ela adquiriu a língua. Por quê? Ela entendeu que o verbo fazer tem uma conjugação diferente no passado. Ela conjugou errado, mas ela entendeu que existe uma conjugação no passado. Então, ela aprendeu sozinha, ela absorveu e ela reproduziu. A segunda etapa é onde o professor entra, que é a etapa do Learn the Language, aprender a língua. Que é onde o professor vai ali com a gramática para poder lapidar e transformar aquele fazio em fez. Sim. Só que o que acontece? Se o professor queima a etapa, se o professor vai primeiro para a etapa do Learn the Language para depois o aluno acquire, adquirir a língua, vai confundir. E é uma coisa que um erro que eu cometi também por muitos anos e eu ouvia o tempo todo o aluno reclamando: inglês tem regra demais, eu não consigo aprender. Quando eu tive essa sacada que eu estava fazendo isso errado, eu comecei a perceber, eu preciso primeiro expor os alunos à língua, eu preciso primeiro fazer com que o aluno ache que aquilo é normal, para depois eu ensinar a regra, para depois eu mostrar o porquê que se fala aquilo ali. Então, o aluno parou de dizer inglês sem regra demais para dizer, por isso que é assim. Entendi. Porque depois o aluno já está acostumado, né? Já Exatamente. ouviu, já meio que sabe que existe aquilo. Exatamente. Então, se ao invés de ficar ensinando tanta gramática, o professor primeiro mostra um texto, ou o professor começa a falar usando aquela gramática, mesmo que o aluno não saiba, sabe? Deixa o aluno absorver, joga o conteúdo, vê como é que o aluno absorve. E depois, quando você vê que aquilo está surtindo efeito, é aí que o professor vai lá e diz assim: essa frase que você falou aí, a estrutura gramatical dela é isso, isso e isso, porque ela serve para esse tempo verbal, ela serve para isso, ela serve para dar esse sentido. Aí o aluno faz, entendi, porque ele já estava usando. É. Não, aluno bom, pelo menos, né? Porque tem uns alunos que não iriam gostar do professor corrigindo. Mas é isso, é deixar os alunos falarem. Deixar os alunos Sim. falarem. É até bom que o professor fala menos, trabalha menos. E ganha a mesma coisa. Com certeza. Mas o professor tem que ficar ligado. Não pode ficar só pensando em outra coisa. Tem que ficar ligado para realmente... Exato. E tem que, porque o professor ele tem que ser um facilitador. Tem que ser um mediador. A função do professor é estar ali para poder ajudar os alunos a construir o conhecimento. Então, se o professor ele fala 100% do tempo, o aluno está aqui para o quê? Falar inglês. Então, se o aluno não fala, aquilo lá de quê? Sabe? É um monólogo? Vai pro teatro, então. Mas, assim... Em stand-up. É difícil também o julgamento dos outros alunos ali. Às vezes inibe, né? Tem uns que gostam. Eu mesmo... eu era muito... esse aluno besta, né? Que eu queria ficar falando o tempo inteiro. O professor perguntava, eu sabia, eu respondia. Mas em aula de idioma, que eu sempre gostei de idioma, né? Mas tem uns que ficam meio retraídos, né? Porque tem muita gente ali e tal. E eles têm medo de ser... É sempre o que eu digo. Ninguém tem medo de falar inglês.
Você tem medo de ser ridicularizado, você tem medo de ser oprimido, você tem medo de estar vulnerável, mas o medo de falar inglês, ninguém tem. Então o professor tem que ter uma sensibilidade, o professor tem que ver que aquele aluno está calado o tempo todo, e se aquele aluno ele é muito monossilábico, manda ele ler os textos em voz alta, sabe? Faz com que ele comece a ouvir que a voz dele existe, para depois você ir cutucando ali e começar a colocar o aluno para falar, sabe? Coloca aquele aluno que não fala quase nada com o aluno que fala muito bem. Porque aquele aluno que fala muito bem, ele vai meio que se tornar professor daquele aluno ali. Então, quando você coloca dois alunos que falam muito bem juntos, eles vão falar muito bem juntos. E não vai mudar nada. É. Mas é bom para o aluno que não fala nada e é bom para o aluno que fala bem. Porque o aluno que fala bem começa a ensinar, ele diz, eu estou ensinando. Então ele começa... aquele filtrinho que eu falei no começo, o affection filter. Quando o aluno ele começa a se tornar professor, ele perde. Sim. Porque ele sabe, eu sou bom o suficiente para ensinar os meus amigos, os meus colegas de classe. Então ele vai pra rua, ele fala tranquilo, porque ele sabe que ele é bom o suficiente até para ensinar. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.